noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Você vai reler? Você vai reler, né? É sim. Vou reler, Fechar. reler o trecho, né? O trecho do livro Os Mensageiros. Eu botei Os Mensageiros hoje e amanhã. Vocês viram? Grande espanto apossara-se-me do coração. É o capítulo. Vamos fazer o resumo aqui. O capítulo no posto de socorro, né? Então, vamos fazer o breve resumo. André Luiz está vindo à crosta terrestre, já em pleno curso. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Em pleno curso, uma espécie de residência, já que é um curso remunerado que ele está fazendo, recebe bônus horas. E ele, depois de passar por toda a etapa no mundo espiritual, né, que aqui foi só uma síntese que ele falou, ele agora vai conhecer, vai passar pela experiência, né, daqueles mensageiros que estão nos bastidores de todo o planeta. Uns estão encarnados e outros estão desencarnados, que a gente chama de equipe espiritual, no planeta inteiro. Todos eles trabalhando. E esse posto de socorro pertence à colônia Campo da Paz, que é uma colônia bem próxima à crosta terrestre, bem próxima. Então, nesse posto de socorro, a gente já vai identificando, ele começa aqui, aos espíritos que é um posto mergulhado em pleno umbral, e os espíritos socorridos ali são os recém-desencarnados, são os espíritos socorridos no umbral, enfim, ele vai passar vários capítulos explicando, né, por que é que nosso lar não recebia perseguidores. Ele vai descobrir que a cidade Nosso Lar não recebia obsessores, só recebe sofredores. A gente vai ver a explicação tudo nessa obra. Quem recebe são as colônias mais próximas da crosta terrestre. Quanto mais próximo da crosta terrestre, mais denso ficam as sombras. É o que ele diz. Então, quando eu paro aqui é porque eu tenho que ir permitindo as pessoas. Aí eu tenho que fazer uma pausa para... Então, esse posto, por que castelo? O casal deixa entender que vieram da Europa, o Alfredo, a Ismália, e eles, pelo pensamento, construíram um castelo nessas dimensões umbralinas. Vai ter um monte de servidores, porque a gente está dando a deixa, já deu a deixa. A morte não transforma ninguém, não muda a personalidade de ninguém. Muitos espíritos daqui não teriam condições de ir para nosso lar. Vai explicar tudo isso no transcorrer, porque eles não vão se deslumbrar com o nosso lar. A gente vê o filme, se deslumbra, que Chico Xavier falava daquela periferia. Imagine se a gente vê uma colônia no nosso lar, como ela é. Então os espíritos que não vão, não tem condição. Para que ir para lá? Para se deslumbrar? Então tem que ir para um lugar desse. A maioria reencarna daqui mesmo, deste posto de socorro. Então vamos lá onde eu parei. Aqui onde ele diz: grande espanto, né, já que está contando sobre as artes, né? O espanto dele é sobre isso. O que é cópia? O que é original? O original estava numa colônia espiritual superior. O posto tem uma cópia. Algum artista reproduziu. E na Terra, no museu lá na Terra, na França, tem a cópia da cópia da cópia. Então o artista foi para o mundo espiritual, viu o quadro e acordou com a ideia de pintar um quadro de São Diniz, e pintou, que André Luiz, quando encarnado, boa noite, achou belíssimo, mas é cópia da cópia da cópia. O que é que ele quer dizer com a arte? Toda a arte, todo artista de música, literatura, pintura, teatro, novela, filme, busca a inspiração do mundo espiritual. Ele vai, alguns ficam na própria cerebração, né, recordando aquilo que trazem de dentro de si. Porque arte, Emmanuel vai dizer no livro Consolador, Emmanuel coloca a arte no capítulo da filosofia, livro Consolador, e coloca lá, arte é sentimento. Então, aquilo que nós analisamos, qual o sentimento que move alguns artistas? Basta a gente ver a obra dele. A obra de Deus é a natureza. A gente vê quem é o autor, as flores, as plantas. Quem é
algumas obras que estão por aí, a gente compreende qual o sentimento e qual a sintonia foi estabelecida com aquele artista. Mas, então vamos ler aqui. André Luiz fica espantado. Vou botar aqui Maria Lúcia. Grande espanto apossara-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada, pausa, mais um, arte, tem que voltar aqui, cadê? Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Então, o homem pode estar em vigília, orando e recebe a inspiração, a arte elevada. Ele não vai aqui entrar nas outros tipos de arte, né? Então ele está falando, o livro é uma síntese. Aqui, para quem quiser conhecer, vai ter que estudar Kardec, na Revista Espírita. Kardec trabalha muito isso. A arte pagã, a arte cristã e a arte espírita. Há uma palestra de Haroldo Dutra Dias sobre isso. Não tem no YouTube, porque o DVD é vendido. R$12 eu tenho. Haroldo Dutra Dias falando, uma palestra. Ele foi músico, ele toca música, né, violino clássico. Haroldo Dutra Dias, desde jovem. Então ele faz uma palestra baseado na Revista Espírita de Kardec. A arte pagã, a arte cristã e a arte espírita. Existe uma arte espírita, não vou entrar aqui, né? Mas a gente tem que estudar a doutrina espírita. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que agora ele percebia o trabalho de um Leonardo da Vinci, de um Rodin, para fazer a escultura daquele, o homem pensando, né, meditando. Você olha aquilo ali pela internet, que eu nunca vi, né, pessoalmente, você vê o detalhe, as fibras, os músculos. São artistas de Monet, desses que pega a natureza. Você olha o quadro é como se você estivesse vendo a natureza de Deus. O que ele vai dizer? Quem são esses? Vamos ver aqui embaixo. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou 2 pontos. O gênio construtivo expressa superioridade espiritual, com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria, aqui ele define, vou até grifar aqui no meu. Ninguém cria sem ver, eu pensei que estava no domínio da mediunidade, está aqui mesmo. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Bom, aqui ele define para todas as artes da Terra. Quando você olhar um quadro, gostar ou não gostar, tenha certeza. Ninguém cria criação sem ver, sem ouvir ou sem sentir sentimento. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Então ele trabalha só a arte elevada, né? Ele não vai fazer crítica aqui, mas em outras obras a gente poderá ver quando ele vê alguns quadros, né? Então, ninguém cria o que você ouve de músicas. Você gosta de algumas, não gosta de outras. Aquele artista, ou ele em desdobramento, ele ouviu os que o intuíram, ou em vigília mesmo, na sua cerebração diante de um papel, querendo compor, ou no seu instrumento, no violão, no piano, na guitarra, e cerebrando, recebeu, sentir, todo aquele que sente a presença dos espíritos, é médio, o sentir psíquico, aí vem a lâmpadazinha, a ideia do desenho animado, recebi, aí começa a escrever, depois bota lá, e aí todo mundo no paredão, dançando, quebrando, e o dinheiro entrando. Então quer dizer, a gente vai ver, recebeu de alguém essa intuição, né? Assistiu, foi ver no mundo espiritual um desdobramento, os seus afins. Se eu estou buscando só fazer dinheiro com minha arte,
eu não vou atrair uma entidade elevada. Porque eu só foco em dinheiro para ter poder, para ter casa linda, para ter isso. Eu não vou atrair uma entidade nobre. É óbvio. Se eu estou voltado só para isso. Então eu vou atrair, eu vou me deslocar até esses locais onde eu vou ter entidades que vão me intuir, me inspirar, que é a fonte básica do artista, para que eu desenvolva a arte, para que eu ganhe dinheiro. Dinheiro, dinheiro. E morra com o bolso vazio, já que caixão não tem gaveta. O problema é o que eu levo dentro, né? Da construção que eu fiz. Ele citou aqui só os gênios, né? Não citou nomes, mas citou esse aqui, que é um Bonnard. Aí eu citei aqui Monet. Para mim, Monet é uma coisa fantástica. Um Picasso. Rapaz, Monet é uma coisa absurda, cara. Rapaz, você olha pela internet, como é que alguém consegue reproduzir a natureza naquela época, daquele jeito, cara? Uma coisa. Você vai ver que não é uma pessoa comum, pô. Não, é um gênio. Um Mozart com 4 anos, pô. 4 anos. Ele já tinha feito várias composições para 200 instrumentos com 4 anos de idade. É um espírito que já se sabe que vem de outro planeta. Leonardo da Vinci. Então, todos esses são extraterrestres, né, que vêm ajudar Jesus para melhorar, que vão voltar para melhorar as artes na Terra. Todos eles é a programação, né? A gente já sabe que eles vão retornar, onde a gente vai voltar a ser atraído para as grandes artes, né? Então vou encerrar o capítulo e deixo para vocês. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Encerramos o capítulo onde André Luiz, que não tem condições de sair de nosso lar volitando para vir para a Terra, a não ser por aquela estrada, né, que eu mandei a foto para vocês aí. O livro está aqui em minha mão, ó. Stephen Hawking, né? Como é que é? Uma Nova História do Tempo, R$3 no sebo, que eu achei, né? Fantástico, todo ilustrado. Meu filho já leu, aí me deu aqui, trouxe para o meu filho, que é o tema, um dos temas preferidos dele. Então, esses caminhos, né, de verme, caminhos, coisas, existem, que André Luiz chama de estradas entre as cidades espirituais e os pontos na Terra onde as instituições trabalham no bem, onde espíritos que não têm capacidade de avançar, de volitar entre o umbral, vêm por essas estradas onde deve ter guardas, polícia rodoviária espiritual ao redor. No livro Voltei e fala, né? Tá lá no livro Voltei, quando vai passando o assassino com Bezerra de Menezes, e eles sentem a vibração, mas não conseguem furar a entrada. Só que eles gritam que assassino aqui não passa, assassino não passa. Aí o homem para e Bezerra fala: você matou um homem, passou 20 anos na cadeia e quando saiu se tornou um homem de bem. Você vai passar. Aí segura a mão dele e ora, ele sai daquela sintonia, mas os espíritos sentiram que ali passava com Bezerra um assassino. Na estrada tem uma ponte, Bezerra descreve, não tem outra imagem para dizer, é uma ponte entre umbral e a colônia. Aqui fala em estrada, né? Então, nós, com certeza, eu falo de mim mesmo, não tenho condição de passar pelo umbral. Não conheço só passar por uma estrada dessa, protegida. Ô Mário, tô aqui pensando, você falou aí desse homem, e esses espíritos, de uma forma ou de outra, detectaram o passado deste homem, né? Um passado recente, porque ele passou 20 anos na cadeia, ele cumpriu, pagou a pena. E aí, essa atuação dessas entidades fica muito parecida com até uma atitude de encarnado, que o encarnado dificilmente, quando sabe do passado do outro, vai dar alguma chance. Dificilmente alguém vai querer na empresa um ex-presidiário, muito dificilmente. E aí essas entidades detectaram
que esse espírito era um assassino. E quantos de nós que já estamos com uma nova veste, a gente não sabe nada do nosso passado, do nosso pretérito, e esse espírito também gritaria assassino com a gente, Aí, que a gente não sabe nem o que fez. aí é bem difícil responder isso aí. É porque a gente voltando depende da nossa última existência. Se eu fui numa outra encarnação um assassino e nessa eu não mato ninguém, eu avancei. Eu progresso. Não, eu sei que avançou, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que, de uma forma ou de outra, o espírito desse homem que levou 20 anos ainda está presente na memória dele, o passado dele. Ainda tem muitas reminiscências desse passado. É diferente de uma pessoa que reencarna, que está aqui, não sabe o que fez lá atrás, mas aqui está com a energia forte de mudança, com a energia forte para ter outra trajetória. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta aí para refletir. Dificilmente essa entidade gritaria assassino, porque a atitude daquele ser ali está renovada. É isso. Muito renovada. É como ele passa direto, né? Bezerra faz o desencarne dele. Bezerra leva 20, né? Muito comum, levou ele para a beira do mar. Enfim. Então, vamos finalizar aqui, né? Se alguém quiser acrescentar. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Ele fecha isso. Qualquer coisa que você vê na TV, criação na internet, tudo, alguém recebeu inspiração. É neutro. Seja para o bem, uma coisa que edifique, que eleve, que serene, que acalma, ou seja, aquilo que alguém manda para a gente, que é ruim. Hoje Ferreira falava comigo, eu não vou nem repetir o que mostraram a mulher dele. Esses vídeos terríveis, né, Ferreira? Então, a pessoa que postou aquilo ali recebe a inspiração daquilo ali, porque ele abre pelo desejo a sintonia. O desejo é nosso. Abriu a sintonia, botou no seu celular a foto das pessoas mortas. É o que ele gosta. Então, fazer o quê? É com quem ele se Então, a gente pode concluir que tudo é uma cópia. Isso. A pessoa deseja... Não tem um trabalho original. Porque, de uma forma ou de outra, recebe uma inspiração, recebe uma orientação, que não sabe nem de onde, mas essa inspiração vem, uma inspiração positiva. Então, esse trabalho 100% original não tem. Não existe. Então, a gente vai ver Não aí. existe. Todo mundo recebe. Quanto a novela? Novelas aí é baseado na vida do cotidiano, né? Não precisa nem ser no mundo espiritual. Sim. A novela também é uma cópia do cotidiano. Vamos lá. O romance de Alfredo, né? Aqui se assemelham aos senhores rei e rainha, uma semelhança, né? Porque aqui eles não têm coroa. No mundo espiritual a hierarquia é moral e espiritual, né? Quem comanda nosso lar está lá no livro Obras Póstumas. Quem comanda são os espíritos que já adquiriram, são superiores, que adquiriram, reuniram em si mesmo toda a ciência, toda a sabedoria e toda a bondade. Obras Póstumas chama assim: reuniram o intelecto e a moral. Ou seja, aquela asa. Nem sempre andam juntos a inteligência com a moralidade. Quando a gente conseguir reunir isso dentro de nós seremos chamados a cargos de governanças. Em Obras Póstumas está lá os 5 tipos de política da Terra, Kardec. E quem comanda? Comandará no futuro a Terra, cada departamento, aqueles que detêm intelecto e moralidade. Então, tem que ter inteligência, né? Então, é a mesma coisa como você tem aqui. Você vai para a irmã Dulce, ela detinha moral. Mas quem fazia a cirurgia é quem detinha intelecto, os médicos. Mas um dia Dulce vai reunir em si mesmo toda a sabedoria intelectual e toda a moralidade, porque ela precisa ser um espírito superior, onde reúne tudo isso. Então, o romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, o umbral
caminhar no umbral, você precisa depois tomar um banho, né? André Luiz, não sei no detalhes, mas eles foram se higienizar, né? Ah, André Luiz é aquele tira a máscara, né? Ah, eu vou pensar, fiquei limpo. Bom, um bezerra não agrega, não absorve no seu perispírito aqueles fluidos. André Luiz precisa. Agora, o que ele usou, sabão, shampoo, eu não sei como Patrícia usou, né? No livro lá, o livro de Patrícia. Mas ele precisa higienizar. Por quê? Porque o perispírito é uma esponja, Kardec, né? A Gênese absorve os fluidos. Qualquer uma pessoa sabe. Entra no ambiente, se sente bem ou se sente mal. Quem absorve é o perispírito. Alfredo convidou-nos à mesa, onde Esmalha, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Espírito no nível André Luiz tem fome. Não se alimenta como bezerra, que basta inspirar, está nutrido. André Luiz precisa de caldo, sopa, frutas. Os senhores do castelo, né? Os senhores, né? Não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. Aí você olha, meu Deus do céu, eu fui peão na terra, você peão no mundo espiritual, trabalhando para um rei e para a rainha, ou por o casal, os senhores feudais. Lembremos-nos, o posto é bem próximo à crosta terrestre. E ele citou no capítulo anterior, a morte não modifica a personalidade de ninguém. A morte não modifica as pessoas. Então, muitos desses espíritos aqui, que são 500, ele vai dizer, 500 funcionários ele tem, eles querem trabalhar, eles querem ser úteis, mas eles não sabem fazer o que Carmen faz, professora. Eles sabem fazer o quê? Servir uma mesa, não é isso, Ferreira? E vão servir, felizes, porque estão sendo úteis, trabalhando, não estão no umbral, fazendo coisa. Então, são absorvidos conforme o seu nível evolutivo. A colônia, como é que você vai pegar um espírito desse e levar para nosso lar? Como é que vai levar? Ele vai se deslumbrar. E vai ser útil em quê? Então, eu morri daqui, reencarna daqui mesmo. Porque chega lá, meu Deus, o que é isso? Como é que vai se sentir constrangido? Muitos desses espíritos aqui, mesmo esses trabalhadores, eu estava fazendo reflexão sempre que leio, quando chega lá, André Luiz passou, viu uma mulher bonita, né? Ele admirou, ele vai admirar de novo, mas ele já tem uma certa evolução. Se você pega a outra obra e a vida continua, o jovem Túlio, quando ele olha a menina bonita, ele agarra para dar um beijo. Se é no Carnaval da Bahia, ele vai preso, que agora agarrar para dar beijo, ele agarra a menina. A mulher fala assim, se comporte, Evelina. Não é não, aqui na Bahia. Eu sou uma mulher casada. Não. Eu sou uma mulher casada. Ele casado, o seu marido está na terra. A gente está morto. Aí o que ele diz a ela? Você está pensando, eu já morei aí nessas cidades. Ele no umbral. Ele já foi recolhido. Por isso que eu saí daí. Você não pode pegar ninguém para dar um beijo só porque ela está dizendo que foi casada. Seu marido está na terra. É por isso que eu gosto do umbral. Ele fala assim mesmo. Onde é a terra da liberdade. Onde todo mundo faz o que quer. Então, aí um servidor desse, digamos que ainda está muito terra a terra, quando vê uma mulher, quando vê outra. E a gente já viu em nosso lar uma conversa não edificante, seu rosto se cobriria de sombra. E os nossos dirigentes iriam chamar você no gabinete. Vem cá, Sérgio, faça favor. Não pode passar ninguém que você... Rapaz, você está trazendo constrangimento. Aí a pessoa se sente bem aonde? Mais próximo da crosta terrestre, no posto de socorro desse. Onde está bem rente a rente com a terra. Tudo tem um porquê na vida de Deus. Deus não quer que a gente caminhe a saltos. É passo a passo. Um passo a passo a gente não pode caminhar a salto. Eu não posso ir para o lugar de bezerra de nascimento. Eu não tenho condição. Eu ia me constranger. Eu ia provocar um constrangimento, um desequilíbrio. Eu tenho que ficar na região compatível ao meu nível evolutivo. Então a gente vai ver isso aqui. Está vendo isso aqui? Entrava em depressão. É isso, aí causa apurrinhamento. Então, servidores e a palestra de Alfredo e as observações de Esmalha estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto,
atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferece. O posto de socorro está a serviço do nosso lar. A Aniceto é uma entidade muito mais elevada do que Alfredo. Então, ele é um instrutor de um centro de mensageiro. Ele quer saber qual é a impressão dele, como é que está, avalia aí, como é que está o serviço, trabalhando bem próximo à crosta terrestre. E ele está dizendo que foi uma oportunidade excelente trabalhar no umbral. Respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. Ele quer ter um feedback. Me dá um feedback aí. A gente está trabalhando bem? É uma reunião de avaliação. Então, um instrutor passou ali, muito de grau muito maior do que ele, e uma conversa foi recebida com toda a fidalguia, porque é um instrutor, não há aquela bajulação. Mas você faz, né, um almoço, uma fruta, né, para aqui um recolhimento onde abriu o castelo para receber a visita ilustre e os seus 2 aprendizes. Ele quer saber, me dê um feedback, né? Entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas, né? As zonas umbralinas. O presente período humano é de conflitos devastadores, é a guerra, né? E as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então ele está querendo, traga uma novidade aí. Como é que vocês que têm um grau muito maior, está tendo a Segunda Guerra Mundial, nós estamos recebendo o bombardeio de matéria mental que vem de encarnados e desencarnados. Para entender isso, eu só anotei para quem quiser anotar, questões 541 a 548, Livro dos Espíritos, os espíritos durante os combates. Então anote aí, Carmen, sei que você gosta de... Estou anotando. 541 a 548, o Livro dos Espíritos está aqui no lado, não vou ler, não se perderia muito. Mas você vai explicar por que desencarnados e encarnados estão lutando na guerra. Até quem morreu também continua lutando? Resposta lá no nosso querido livro básico. Então, aquela mistura de pensamentos, medo, ódio, tudo isso que a guerra promove, pânico, terror, quem recebe não é nosso lar, que está muito mais acima dimensionalmente. Quem recebe aquela porrada na orelha é os postos de socorros que estão espalhados no planeta inteiro. E as colônias mais próximas, como é Campo de Paz, ao qual o posto de socorro está ligado. Então, quem é que recebe esses desencarnados? Outro livro, anote aí, Carmen. Vai ter explicação, página a página. A mãe de Chico Xavier. Cartas de uma Morta. Quando ela vai, na Primeira Guerra Mundial, 1915 a 1918, recolher os mortos como voluntária, levando cigarro, levando tudo isso dentro das enfermarias do mundo espiritual. O que chocou muitos espíritas, o segundo livro de Chico. O primeiro foi Parnaso de Além Túmulo, o segundo aos 23 anos, a mãe dele escrevendo. E todo mundo, como é que pode? O desencarnado levando cigarro? Está lá no livro. Não vou entrar em detalhes, mas quem tem na internet está cheio. Cartas de uma Morta. Maria João de Deus. Então, multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continua indagando o nosso orientador. Veja que ele também não está muito por dentro dessa dificuldade que o posto de socorro está passando. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. A massa de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras. Você lembra quando o André Luiz entrou? Que foi andando e as sombras já estavam lá dentro, como um crepúsculo? Não tinha aquilo.
Mas a guerra provoca tanto medo, tanto pavor, tanto ódio, tanta coisa, que as sombras que eles conseguiam bloquear estão entrando no posto. O senhor dá um jeito aí, ele está pedindo de ajuda a um chefe. Como é que a gente tem que fazer? Mandar mais gente? O que é que foi? Vamos ver. Então, no outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora, né? Então é uma troca de informações, um superior com alguém que está próximo. Mas a guerra não foi na Europa, o Brasil só entra na guerra e vai lutar. Peraí, é o quê? 45. Ah, quer dizer, o Brasil entra no final e luta na Itália, né? Não tem luta aqui, a não ser a morte Monte Castelo. aquela morte que teve no navio que gerou a guerra, ali que gerou em Mosqueiro, né? Na praia de Sergipe, que a partir daí o Brasil entrou na guerra. Mas quando o Brasil vai para Monte Castelo, na Itália, quando luta lá, não tem bomba caindo no rio. Mas por que tá tanta gente tá tão preocupada? Você vai ver isso aonde? No livro Cartas de uma Morta. Né? Porque o Brasil era um país praticamente neutro. Então, os mortos de lá eram trazidos junto com os inimigos para o Brasil. Porque senão eles ficam no teatro de guerra lutando. Morreu, não sabe que morreu e voltam para intuir os outros soldados. Então, o que você faz? Leva para a Suíça, que não tem guerra, leva para o Brasil, leva para isso. Então, esses países neutros são voluntários a recolher os alemães e os outros americanos, ingleses, todos. Aí você vê nesse livro a dificuldade do idioma, dos costumes, né? Se fosse um que é chimarrão, se fosse aqui na Bahia, o outro que é acarajé, na Bahia, né? Então cada um quer uma coisa. Aí você vê Maria João de Deus dando cigarro a um, dando elementos com coisa. E aí alguém recrimina eles. Ela, como é que pode? Minha filha, a gente não quer que ele volte para o teatro de guerra. O que é que faz mais mal? Dar o cigarro ou dar uma arma? Está no livro Carta de uma Morte. Para muito espírita, é melhor dar uma arma, infelizmente. Porque não compreende as coisas com profundidade. Não compreende. Vê tudo na superfície. Como é que pode? O mundo espiritual superior aceita dar um cigarro? Chico Xavier ia para o presídio, tem as fotos. Levava imagem de santo, carteira de cigarro. Está lá cheio na internet. Ele não deixava de comprar carteira de cigarro e levar para os presídios. Preso quer fumar. Ele levava. Aí o pessoal, Chico, eu não vim levar doutrina, eu vim trazer a minha presença. Chico não deixava de dizer com carinho. Eu não vim pregar doutrina no presídio, eu vim pregar o amor pela minha presença e da presença dos amigos espirituais. A pessoa aí fechava a boca. Pois é. Então, alimentos e remédios. Eu estou precisando, Aniceto. É o que ele está dizendo. Manda Carmen, Tereza, só tem 500. E a gente vai. Estamos preparados para isso. Ou o desdobramento não é para isso, durante o sono? Nós não estamos preparando para isso? A gente vai. Se não consegue ir para o teatro de guerra da Ucrânia e outra, a gente pode estar recebendo esses espíritos que moram lá. E são sendo trazidos para cá, se preparando para reencarnar no Brasil. Para quê? Porque se reencarnar naquela região novamente, imagine o ódio gerado. O ódio de um ucraniano, uma criança ucraniana, na cabeça dele, quando ele souber que o pai dele morreu porque um exército invasor entrou em seu país, ele não pode estudar, ele não pode ir para o parque. Para aquele espírito vai gerar um ódio, pode ser um ódio milenar contra os seus irmãos russos. Então qual é melhor para ele? Reencarnar na pátria do Evangelho, neutra. Aqui ele vai sair com esquecimento. Ele não é ucraniano, não é russo. Então ele já se prepara no mundo espiritual para reencarnar no Brasil, para acolher. E a gente ajuda durante o sono esses espíritos, dando o nosso fluido, né, a esses irmãos e a nossa presença. Né? Faço uma pausa aí para quem quiser acrescentar, perguntar. 8h35. Boa noite, gente. Boa. Mari, quando você estava comentando da arte, naquele momento eu comecei a lembrar, né? Você falava da arte,
E em todos os campos, né, onde tem essa influência, a cópia, aqui é a cópia. E a gente consegue avaliar, como você mesmo colocou, o nível de espírito que estão reencarnando, quando a gente vê o nível de música que nós estamos presenciando nesse momento, né? A música, a roupa, chega a ser, assim, não vou falar assustador, mas chega a ser, se a gente não tivesse a doutrina espírita, que é um consolador comprometido, seria desanimador você ver o nível de música, a forma agressiva, reativa, como as pessoas vêm se comportando, né? Aí a gente consegue entender essa cópia de onde pode estar vindo e causando todo esse mal-estar, nesse momento que a gente está vivendo de transição tão forte, né? Tem um amigo nosso que frequentava o CEIM, que hoje a filha dele cometeu uma besteira, e ele está arrasado. Imagina uma menina de 15 anos. Então, é uma situação muito difícil. E leva a gente também a reflexão sobre comportamento, sobre a educação dos filhos, o que a gente está passando, como é que a gente está lidando com isso. Hoje eu estou na área de transporte escolar, e quando eu ouço as crianças falarem que eu tomei uma advertência na escola, mas minha mãe riu, meu pai achou que está tranquilo, que não tem problema nenhum. Minha mãe disse que se eu tomar uma advertência dessa, que a escola vai ficar pequena, porque ela vai avançar na professora. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com a gente, com as nossas crianças? Com a gente, porque está saindo primeiro da gente, né? Nós pais que estamos educando dessa forma. Aí, mais uma vez, cai nessa mesma caixinha, né? Do tipo, dos irmãos que estão retornando e a influenciação que estão sofrendo. Triste, né? Porque são músicas que estimulam a libido. Às vezes crianças, tudo pintadinhas pequenas, né? Estimulando a libido. Por quê? Porque os desencarnados, os que estão nessa faixa da libido, quanto mais cedo, melhor, para eles vampirizarem, sugarem aquelas energias sexuais. Então a luta não é contra a Mariane, é contra a proposta do Cristo de fazer o planeta avançar. Livro Libertação. A ordem mais antiga da Terra do Mal, os dragões, há 10 mil anos luta contra o Cristo. Por quê? Eles necessitam do que eles não têm. Não é cédula, não é dólar. Fluido vital. Quanto pior, melhor. Eles colocam essas faixas. Vim desdobramento. Isso. Quanto pior, mais tudo. Quanto espíritos que vivem nas esquinas promovendo desastres. Porque há aqueles que não conseguem sugar pelo pensamento, mas só podem sugar a partir do plasma vital do sangue. A toda a faixa de espírito. Então, é nisso aí. A arte, a cultura que a gente olha aí, a gente já sabe com quem ele caminha. Dizem que com quem tu andas, que eu te direi quem és. A Emmanuel fala, dize o que tu pensas, que eu te direi com quem andas. Então... Mário, eu vou falar aqui uma coisa. Eu sei que não é exatamente o capítulo do nosso estudo, mas você trouxe essa questão dos dragões, e eu tenho me perguntado assim, todo mundo hoje fala que já tem muitos espíritos que já saíram da Terra, que já se encontra em outros lugares para reencarnar até no planeta de Quiron, planetas primitivos. Por que continua esse grupo dos 10, né? Porque forma aí grupo de 10, os dragões, e continua de uma forma milenar, atormentando os encarnados, formando uma verdadeira quadrilha de bandidos no submundo espiritual, e não retira retira outros, mas eles continuam, os dragões continuam. Em primeiro lugar, eles têm livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. E o tempo não é o mesmo, né? Aí você pode mais 1000 anos, reencarna e volta, está lá no livro, reencarna e volta porque tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso é lei de Deus.
Sim, mas livre-arbítrio só para eles? Serão retirados? Sim, não está no planejamento. Agora, quando Jesus diz na Bíblia, coisas que só meu Pai, está no final da Bíblia, João, tem coisas que só meu Pai o sabe. Está lá? Ele respondendo aos apóstolos. E quando será os tempos chegados, mestre? Isso aí só o Pai o sabe. Bíblia em João. Então não tem uma data determinada, porque Jesus não revela aos apóstolos. Não existe. Então haverá o quê? Uma seleção, o joio e o trigo, que estão dentro da gente e fora da gente. Oportunidades, porque eles são filhos de Deus, mas chegará um momento em que todos eles serão mandados para que planeta, eu não sei, né? Serão retirados do planeta. Mas aí é só com Jesus e o Pai. Por que que tá? Então trouxe aquilo que está lá na obra Libertação, com fé em Deus, a quinta obra, nós vamos estudar. A obra que quase ninguém quer ler na feira, porque o capítulo de abertura já assusta muita gente. Então, vamos ler mais um trecho aqui. Qual é o livro, Mário? Libertação. É de André Luiz, né? História de Gregório, 700 anos liberando as trevas. Então, nesse instante, Ismalha pediu licença para dirigir-se ao interior, e como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele, Alfredo, né, e Aniceto sorriram quase a um só tempo, falando-nos o administrador, né, Alfredo. Ele vai contar a experiência dele, né? Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna. Não são almas gêmeas, são almas afins, né? Almas afins. Mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo, para quem ouve e para quem fala. Já que a gente sabe, conversa edificante, ele já está recebendo também, né? O bônus hora dele. Aliviarei o coração uma vez mais, contando minhas faltas. É um atendimento fraterno, que a pessoa busca e alivia o coração. E vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismalha e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. Foram casados na terra. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. Era um empresário. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. É bem bagaceiro. Só pensava em ganhar dinheiro. É uma coisa tão complexa que ele vai... Não sei se eu vou ler mais. Porque ele só pensava em ganhar dinheiro, né? E os filhos? E o lar? Ele dava coisas. Provavelmente coisas excelentes, né? Materiais. O problema é que ele não se dava na sua presença, né? Então, podia ser alguém de dinheiro. Na Terra está cheio de gente assim, sem dinheiro, mas na falta da presença, já que os dois trabalham, cada dia da semana ou cada semana traz um brinquedo novo para o filho, que é um mecanismo de compensação, né? Eu compenso a minha ausência com algo material. Então, provavelmente era isso aqui. E quando morre é profundamente infeliz, como o cantor de blues B.B. King, que eu li na sua biografia. Eu vinha sempre com um cheque na mão, em branco. Quer uma moto? Quer um carro? E dava coisas. Mas na medida que ficou doente o outro, nunca recebeu de volta o amor dos filhos, porque ele percebeu que só dava coisas. Mas a viagem que eles faziam, 250 shows por ano, não dava para ele ficar em casa. E ele morre profundamente triste, entupido de coisas. E profundamente infeliz. Na Terra está cheio de gente como Alfredo. E casal que não precisa ser rico, né?
porque quer ganhar mais, 2 trabalhos, sou enfermeiro, 3 trabalhos, e os filhos sendo criados por babá. Então, esquecendo, ele já traz essa lição pra gente, né? A gente já vai pegando aqui. Eu vou ler mais um trechinho. Ismalha, porém, era a providência de nossa casa. Ela fazia o papel de mãe e de pai, né? Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Era sócio dele. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. Nosso tempo, o 10 minutos se aproximando, mas aqui a gente está vendo o que o Espiritismo chama obsessão de encarnado para encarnado. Pode se usar assim, mas pode ser influência espiritual dos espíritos, porque ele também é um espírito, embora encarnado. Ele apaixonou-se pela mulher do amigo, esse tal Paulo. A gente vai conhecer ele, né? No capítulo O Caluniador. A gente vai conhecer o Paulo. Misericórdia. Totalmente louco, né? Esquizofrênico. Ele se apaixonou pela mulher do amigo. É uma paixão doentia, obsessiva. Assim como tem mulher que se apaixona pelo marido da outra, né? E aquilo se torna uma obsessão. Precisa ter o homem precisa ter a mulher. Eram muito amigos. E ele sofria a influência da amizade. Se perder o sócio, eu perco o dinheiro. Quebra a sociedade. O que é mais importante? Vamos ver. Tem mais um trechinho. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade de atitude criminosa, ele fazia propostas indecorosas à esposa do marido, do sócio dele, né? Mas não encontrou uma mulher digna, autêntica, né? Por isso que ela esmalha, né? Ela é um espírito altamente elevado, a gente vai ver. Em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. É aquela pessoa ruim, né? A gente só diz aqui, né, Tereza? Na mediúnica a gente chama como, Ferreira? Não, é meu irmãozinho. Mas aqui é ruim mesmo. Na mediúnica mas é ruim mesmo. Meu irmão. Mas aqui, como eu não consigo a mulher, porque uma mulher digna me deu um não, mas então ela não vai ser feliz. O meu sócio mesmo vai ser envenenado pela calúnia. Então ele começou, fez o quê? Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-me em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismalha nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-los. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Vou fazer uma pausa aí, parar aqui. Parei, anota aí, porque ele está contando a experiência dele. As experiências dele estão no nosso dia a dia. Não tem nenhum desencarnado aí obsediando ninguém. É o que a gente vai ver. Cadê o obsessor? Que fosse para medium. O obsessor é o encarnado mesmo. Há um obsessor, que é o sócio Paulo. Ele quer a mulher do amigo. Ele só pensa nela. Claro que poderá haver aqui, mas no capítulo ele não vai abordar. Sempre atrai, porque no obsessor aqui não seria a causa. A causa está nele. Ele vai atrair, né? É óbvio, conforme os seus desejos sexuais. Aqueles que o sugam, que o vampirizam. Então, a mulher blindou-se pela sua dignidade moral. Aí ele faz por tabela, vão envenenar o marido. E aí tem influência, né? Quanto nós influenciamos os outros. Então, quanta gente eu passo aqui em Cajazeira. Sérgio, eu faço isso graças a você, o coroa ali, né? Eu malhava muito, né? Quando jovem, né? Aquelas anos 80, queria ficar igual a Schwarzenegger. Era a moda da época. Da influência do cinema. Então, aí tem gente que malhou porque me via malhando, né? Ficando fora.
É assim, nós somos influenciados pela TV, pela arte, uns pelos outros. Ele aqui, influenciado pelo sócio. Havia uma parceria. Como é que eu vou ficar mal? Eu confio em você. Você é meu sócio, começamos juntos, crescemos juntos. E o amigo envenenando ele. Quantas vezes ele deu ouvido à calúnia, a gente dá ouvido à fofoca, à maledicência, à calúnia. Quantas vezes a gente faz isso, cara? Né? Se não nesse grau, graças a Deus, né? Mas às vezes uma coisa, às vezes você olha, vê a pessoa, a mulher lá com um ou outro, chega em casa, liga, né? Eu recebi na mediúnica outro dia aí. A pessoa vai, né, vê aquilo ali e leva para alguém que vai gerar um problema na casa do outro. A irmã de Divaldo, né, que se suicidou, Nair, porque a amiga viu o marido dela com amante em Ilhéus. A mulher não chega nem em casa, porque quem é fofoqueiro chega mais rápido do que o Zap. Não existia o Zap, a mulher já chegou em casa dizendo: Nair viu seu marido com o outro. A mulher sai como está em casa, a amante deu o endereço, deu tudo, a mulher seguiu o marido. E não foi com ela. A amante encheu ela de desaforo. Ela compra chumbinho na primeira banca e toma no meio do caminho e morre. Passa 32 anos no Vale dos Suicidas. 15 anos depois a mulher vai lá, encontra Divaldo. Ô seu Divaldo, me perdoe. Eu não tenho que lhe perdoar porque eu não guardo o mágoa. Está na biografia dele. Quem vai ter que se perdoar é você, na sua consciência. E virou as costas para ela, Divaldo Franco. Ele coloca isso. Você que vai ter que fazer o caminho de construir o perdão de sua paz íntima, porque você destruiu a minha irmã. Agora você vai ter que construir a sua própria paz. Virou as costas e foi embora. Eu adorei Divaldo. Eu diria a mesma coisa. E não tenho preocupação de ir pro mural. Eu diria a mesma coisa. Você é um fofoqueiro. A pessoa vai contar porque não bebeu um copo d'água, não fez uma oração para mim. Mas não pode não, eu tenho que contar. Eu tenho que contar. Então a gente vai ver depois o resultado dele. Louco varrido. Só podia ser. Louco varrido no mundo espiritual. Mas vamos para a nossa prece. Aí tô louco porque... é louco. Levou à destruição de uma família. Vamos para a nossa prece. Faltam 6 minutos. Hoje é quinta-feira. Amanhã vai ter porque estou de férias. Estão de férias, está tudo bom. Ô Mário, você fez lembrar um ocorrido. Eu levava meus filhos 4, 5 anos para a escola. Só que eu entregava na escola, né? Entregava a professora e ia correndo para meu curso. E passei por um carro, só que eu não vi quem estava dentro, que eu não estava procurando ninguém dentro de carro. Fui para meu trabalho. Chegou em casa, a minha amiga do marido chegou em casa e contou: olha, vou lhe contar logo, porque Tereza passou aqui e me viu, relatou tudo, para depois contar aqui. Aí, quando ele contou tudo, ele disse: Tereza não fala nada, se entregou todinho, e eu não tinha visto nada, e jamais eu ia contar, jamais, não conto, não falo nada sobre isso. E aí relatou tudo, quando ele acabou de contar, ela fez: Tereza mesmo não, meu filho. E aí ela relatou tudo, só que eu não vi, não vi. Então, e se visse, né? Não estou aqui para discórdia de ninguém, de família nenhuma. Aí ele relatou tudo e deu caso. Ele entregou o caso, que eu não contei nada e nem ia contar e nem conto. Quero saber disso, não. Você já saiu do manicômio. Você ia entrar, escapou. Você escapou por pouco. Você ia fazer companhia a Paulo. Mas não o apóstolo, não. É esse aí. Não é isso, Feira? Então, Marilene, faça a prece aí. E comigo é assim, Marilene. Bateu, levou logo. Faça a prece aí, Mariane. Mariane, faça aí, por favor. Mário? Sim. Você falou Mariane? Mariane. Ah, porque eu ficou embolada, eu não entendi que era como. Mariane. Ah. Então vamos nos harmonizarmos, agradecendo a nosso Mestre Jesus
por mais uma noite de estudo, de conhecimento, que a gente busque cada dia mais conhecer, que o conhecimento ele é libertador para a nossa alma. A gente muda a nossa postura, a gente muda nossas atitudes, a gente busca ajudar mais quando a gente conhece. Mas é o conhecer verdadeiro, o conhecer com despertar de consciência. O conhecer com a certeza da imortalidade da alma, na certeza que não é sorte, na certeza que temos um Deus maravilhoso que nos ampara e nos fortalece. Obrigada, meu Pai. E ampare e socorre, sim, essa família e tantas outras famílias que nesse momento choram pelos seus entes queridos. Famílias que têm pessoas hospitalizadas e as crianças se perdendo. Um movimento tão frenético das drogas. Mas sabemos que o amparo divino está em todos os lugares. Nesse momento nós emanamos a nossa vibração de amor, de acolhimento para esses irmãos que não têm o conhecimento verdadeiro de Jesus. E assim, Senhor, encerramos mais uma noite de estudo, rogando sempre a Ti, Senhor, teu amparo, para que tenhamos uma noite de desdobramento produtivo e que a gente faça do nosso dia o melhor dia de nossas vidas, sempre na vibração do bem, sempre com a mão estendida para ajudar, para que a gente fique na vibração do bem e da ajuda. Que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.